Ok, boa noite, garotos, garotas, como estão? Como é que foi mais esse final de semana? Estamos de volta agora para mais um encontro e nesse encontro nós vamos falar de dando continuidade em gestão orçamentária, ok? Então nós vamos falar em outras peças daquela engrenagem. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professor. Como é que foi o seu final de semana? De sexta para cá, como é que foi? Final de semana excelente, né? Em ritmo de Copa. Que bom. E sexta-feira que antecede a abertura da Copa, a gente quer desejar um excelente final de semana a todos, de antemão, já de início, né? Opa. E vamos aproveitar a Copa do Mundo estudando, né, professor? Isso. Então, ressaltar aí a importância dessa turma, professor, porque essa turma, ela tem uma característica especial, porque sexta-feira à noite é cansativo, nós sabemos das dificuldades de vocês, de locomoção, chegar. O segundo horário, gestão orçamentária, então uma aula bem difícil assim, nesse sentido, mas todo esforço ele é bem recompensado, tá, gente? Isso aí, tenho certeza que vocês vão galgar sucesso por conta desse sacrifício, dessas dificuldades que vocês estão superando. Então, desconfiem daqueles caminhos que levam mais facilmente. Então, todo caminho para se chegar ao sucesso, ele realmente tem alguns percalços nesses caminhos. Professor, e hoje, o que é que nós vamos trabalhar hoje, professor? Então, professor, a agenda da aula de hoje, a gente vai observar os conceitos básicos de orçamento de materiais, mão de obra, custos diretos e custos de produção, os objetivos, possibilidade e responsabilidade. E a gente vai vivenciar novamente um caso prático, né? Associar essa teoria à prática. Isso, dando continuidade naquele estudo de caso que vem desde o orçamento de vendas. Isso mesmo, professor. Professor, eu tenho notado no AVA, no ambiente virtual, o seguinte, alguns alunos, alguns colegas ainda estão com alguma dúvida no seguinte: na atividade 2, nós deixamos ali claramente, pedimos a atividade de orçamento de vendas e o orçamento de produção. Alguns estavam com dúvida porque que não tinha ali a previsão de vendas. Bem, no orçamento de produção, nós falamos na aula passada, todas essas peças, tá, funcionam como uma engrenagem. Palavras do próprio professor Paulo na primeira aula sobre orçamento de vendas. Então, para fazer o orçamento de produção, você precisa das informações do orçamento de vendas. E na tarefa 2, ele falava exatamente isso. Pedia o orçamento de vendas, consequentemente, posteriormente, pedia o orçamento de produção. Então, realiza o primeiro para realizar o segundo. Orçamento de vendas para fazer o orçamento de produção. Recapitulando um pouquinho. Na primeira aula, nós estudamos orçamento de vendas. Tá? No orçamento de vendas, quais são os aspectos que nós devemos destacar? No orçamento de vendas, eu tenho que fazer a previsão de vendas, tá? Em termos quantitativos. Tá? E nesta previsão de vendas, eu vou estabelecer a quantidade, né, a previsão de vendas e o preço a ser vendido. Quantidade vezes preço, eu tenho a receita. Na aula passada, nós trabalhamos, voltando, o orçamento de vendas, ele é a base exatamente por isso, porque a partir dessas informações da quantidade a ser vendido, é que nós vamos gerar as informações para as demais peças. Na aula passada, nós trabalhamos a questão do orçamento de produção. No orçamento de produção, o que é que nós devemos levar em consideração nessa peça? No orçamento de produção, nós vamos equalizar esse planejamento de vendas com os estoques que nós temos, que nós desejamos e o que já existe, tá? Então, nós vamos fazer esta equalização entre o existente de estoque de produtos acabados, o que nós precisamos deixar como estoque de segurança e, logicamente, com o plano de vendas. Então, essas duas peças, orçamento de produção e o orçamento de vendas, foi o que nós já vimos. Hoje, nós vamos trabalhar outras peças, né? Que nós vamos ver hoje, que é o orçamento de materiais, mão de obras e os custos indiretos. No custo, já adiantando um pouquinho, o orçamento de produção ele é composto de 3 peças. Tá ok? 3 peças. Vamos lá? Anotem quem quiser. Orçamento de mão de obras,
orçamento de materiais e os custos indiretos de fabricação. Tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de frisar é que nós estamos trabalhando aqui no estudo de caso para uma empresa, o orçamento é para uma empresa industrial, ok? Por quê? Porque ele é mais complexo, né? A confecção desta peça orçamentária. Então, é bem mais complexo, porque vem orçamento de produção, mão de obra, despesas operacionais, enfim. Se for uma empresa somente comercial, ela é mais simples. Então, tem outras peças que vão deixar de existir. Então, nós estamos partindo do mais complexo, que é uma organização industrial, porque se você aprende a entender esse funcionamento da empresa industrial, para fazer o orçamento de uma empresa comercial vai se tornar mais simples, ok? Por isso, o orçamento de produção. Então, nós já vimos o orçamento de produção. E o que é composto do orçamento de produção? O orçamento de produção é composto pelo orçamento de materiais diretos, mão de obra e os gastos gerais, ou os custos indiretos de fabricação, ok? Então, vamos iniciar com o orçamento de matérias-primas. Em contabilidade, vocês estão vendo contabilidade de custos. Nesta produção, tá, nós temos custos e despesas. Nós temos custos diretos e os custos indiretos. Nesses custos diretos, tá, são aqueles custos que são mais fáceis de identificar no produto, propriamente dito. Então, no orçamento de produção, nós temos mão de obra direta, que é um custo direto, e nós temos também os materiais diretos, que também é um custo direto. Do outro lado, nós temos os custos indiretos, que são os gastos gerais. E esses gastos gerais, eles vão ser rateados entre os produtos, ok? Mas isso nós vamos ver passo a passo e iniciando agora com o orçamento de matéria-prima. Professor, de que é que se trata, professor Paulo? O que é este orçamento de matéria-prima? Então, nos conte aqui, de que é que se trata isso? Trata-se de quê? Então, professor, com bastante brevidade, é algo específico, e ele faz a especificidade das quantidades e os custos correspondentes da matéria-prima agregada ao produto. Ou seja, ele faz o levantamento de todos os custos para o processo de transformação, para que esse PA, produto acabado, quando constituído ou concluído, você possa fazer a mensuração desses custos, que também são levados em consideração os custos indiretos, né, que são propriamente ditos custos indiretos. Ok, professor. No caso, como foi falado anteriormente, o orçamento de matéria-prima, o orçamento de matéria-prima, ele é um custo direto, porque ele está ligado ali diretamente ao produto. A matéria-prima é um custo direto. Então, nesta peça, tá? Nessa peça orçamentária, nós vamos tratar de estabelecer as quantidades de matérias-primas para aquela quantidade, o quê? Aquela quantidade que nós fizemos o levantamento lá no orçamento de produção. Então, aquela quantidade que nós fizemos o levantamento, quantidade total a produzir, é o que nós vamos trazer aquela informação para essa peça. Nós vamos trazer aquela informação para esta peça orçamentária e, a partir disso, nós vamos estabelecer a quantidade de matérias-primas utilizada para o produto. E, obviamente, também, então, em termos de quantidade e em termos de custo. Então, o orçamento de matéria-prima, nós vamos fazer o levantamento quantitativo, quantas matérias-primas totais, e em termos de custos. Tranquilos? Molezinha? Muito bem. Então, vamos lá, adiante. Vem comigo. Quais são essas condições básicas, as condicionantes básicas? O que é que nós precisamos saber para o orçamento de matéria-prima? Professor, nos ajude aí, por favor. Então, uma das condições... Nós vamos lendo um a um desse e vamos fazendo os comentários
pertinentes, ok? Ok, uma das condicionantes básicas, necessariamente, é avaliar a política de estoque que a empresa utiliza, né? Bem como entender que essa política de estoque associada à política de produção vai ser o resultado final do produto acabado. Muito bem. Essa política de produção, inclusive, nós falamos lá no orçamento próprio de produção. Qual é a política de produção da empresa, né? Da indústria? Como é que ela trabalha? Quais são esses itens que ela está produzindo? Né? Qual é o ritmo de produção? Ela trabalha com a carga horária total, carga horária preenchida nos 3 horários, manhã, tarde, noite, 24 horas por dia, enfim. Então, como é essa política de produção? Eu tenho que saber, por quê? Porque a partir dessas informações é que eu vou levar em consideração os demais fatores. Próximo. Entender e verificar a taxa padrão de consumo de cada tipo de matéria-prima, né, professor? Necessariamente é essa a taxa que vai indicar como que anda esse processo. Isso quer dizer o quê, gente? O que quer dizer essa taxa padrão de consumo? Muito bem. Este produto X que nós estamos produzindo, tá? Ela é composta de quantas matérias-primas? É o que nós chamamos na produção de explodir o produto. Então, nós vamos explodir. Vamos verificar, se for um determinado produto, nós vamos verificar a composição desses produtos, né? Quanto de matéria-prima é composto cada um para se fabricar um produto. Então, eu vou decompor, eu vou explodir. Quanto de parafuso leva para fazer esse produto, se for um móvel de cola, de madeira, tá? Então, todos esses aspectos eu vou verificar o quantitativo de matéria-prima para um produto, para produzir um produto. Então, essa é a taxa padrão de consumo. Próximo. Entender como andam essas ofertas do produto no mercado, né, professor? Isso é importante? Será que é importante? Eu tenho que saber isso? Claro, gente. Ora, mas onde é que está a matéria-prima? Onde é que você compra essa matéria-prima? Quem são os seus principais fornecedores? Tá? Então, a empresa tem que conhecer o mercado, né? Tem que conhecer tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Então, então vejam que o orçamento ele transcende isso. Por quê? Porque ele tem que ter uma visão macro da organização, ela deixa de sair ali do escritório para elaborar propriamente dito o orçamento e tem que ter uma visão macro. Por quê? Porque todos os departamentos estão em comum funcionamento. Tá? Então eu tenho que saber, tenho que ter uma visão ampla da organização. Percentual de resíduos. Percentual de refugos. Isso quer dizer o quê? Então eu tenho, da mesma forma, quanto que está sendo refugado de matéria-prima, quanto de resíduo sobra desse material, porque ele pode ser utilizado, pode ser reaproveitado. Como é que é a utilização da matéria-prima como um todo? Ele compra em lotes de quanto? Então são vários aspectos que nós temos que levar em consideração para a elaboração desta peça, ok? E, logicamente, um que ficou faltando, professor, é a capacidade de armazenamento. Por que eu tenho que saber qual é a minha capacidade de armazenamento? Por que eu tenho que saber isso? Ora, vai estar em comum acordo com a minha capacidade, com a minha linha de produção, com a minha política de produção. Se eu não tenho onde armazenar matéria-prima, então a minha linha de produção, a minha política de produção vai ser um outro tipo. Eu dependo dessa capacidade de armazenamento. Tá? É just in time que vai funcionar? Então todos esses aspectos eu tenho que levar em consideração, porque vai impactar na linha de produção. Tranquilos? Muito bem. E agora, quais são essas possibilidades? Da mesma forma, o que é que esta peça vai trazer de benefício para a organização? Vamos lá. Como eu tinha falado, a previsão do quantitativo
de matérias-primas. Então, é uma possibilidade, né? Como eu já falei no início, o orçamento de matérias-primas ele vai me possibilitar dizer a quantidade que eu vou necessitar para um determinado período. Ora, se eu tenho esta previsão, esse quantitativo de matéria-prima, o que é que eu tenho que fazer agora? Me planejar para a compra desse material. Não é isso, professor? Verdade. Porque, veja bem, se eu já tenho essa quantidade a produzir, se eu já sei a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar, o que é que eu preciso agora? Me planejar com relação a isso. Ora, quais são os fornecedores existentes, qual é a melhor política de compra. Então, com essa peça, essa peça de matérias-primas, essa peça orçamentária, eu já tenho uma gama de informações para o meu planejamento. Dando sequência, também eu falei em termos de quantitativo, né, de matérias-primas, agora em termos de custo. Então, o orçamento de matérias-primas, ela me dá essa possibilidade, em termos quantitativos, quantas matérias-primas, e em termos de custo. Próximo, eu vou controlar melhor os meus custos, acabei de falar, elaborar planejamento para o programa de suprimentos, compras, planejamento. Então, a partir dessas informações, me possibilita isso, ok? Posso negociar com os meus fornecedores, né? Por quê? Porque antecipadamente eu já tenho esses fatores, esses quantitativos. Posso estabelecer um plano de compras, tá? Então, antecipadamente, tá? Eu já posso me precaver com relação a isso. Então, tudo isso é planejamento. Planejamento é gestão. Professor, caso tenha algum comentário, pode interromper, pode perguntar, ok? Nós vamos dando seguimento aqui, mas conforme a necessidade. Se você é aluno, se você é colega, se você é garoto, garota, os tutores também, se tiverem alguma dúvida aí com a gente, pode nos interromper a qualquer momento, pode mandar alguma informação para que nós possamos dialogar aqui com vocês, ok? Vamos lá. Então, o que nós vimos basicamente com relação ao orçamento de matéria-prima é essa, tá? Quantidade e custo. Porque nós vamos ver todas essas 3 peças, ou 4, como queira, porque tem o custo de produção do período, que é a soma dessas 3. O orçamento de produção é composto por orçamento de matérias-primas, orçamento de materiais, matérias-primas, mão de obra e custos indiretos de fabricação. Esses 3, tá? E o custo de produção, que seria essa 4ª que eu estou falando, é o somatório integrando essas 3. Tranquilos? Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos ver essa parte mais conceitual dessas 3 peças e posteriormente, nós vamos passar para o estudo de caso. Aí vai ficar moleza. Professor, só fazer pois não. Uma observação aqui, antes que a gente dê continuidade, que os alunos lá de Buriti, eles estão compreendendo bem a sua explicação, né? Você perguntou referente se tinha dúvida. Então, nesse primeiro momento está ficando claro a literatura que o senhor apresenta. E também comentar, já que a gente está falando nessa interatividade, que a aluna Nayara Rejane, né, hoje ela está fazendo aniversário, e aí a gente está mandando essas felicitações para ela, né, professor? Parabéns, então, Nayara Rejane. Ela de Cacoal. Cacoal. Nayara de Cacoal, parabéns. Olha aí, que espetáculo. Tá? Ela poderia estar comemorando, mas não, está comemorando aqui conosco. Então é isso mesmo. É o grande presente. Né? Vamos celebrar esse grande momento para Nayara? Nayara Rejane, Nayara Rejane, Cacoal. Parabéns, Nayara. Felicidades. E para todos vocês, todos que estão aqui conosco. Nós sabemos, gente, que a dificuldade que vocês têm ou melhor, nós, né? Porque, inclusive, professor, ontem, eu estou fazendo um esforço para estar aqui hoje também, porque ontem eu fiz uma cirurgia aqui no meu olho e
fez isso. Não, não posso perder esse momento aqui com vocês. Ok, gente? Vamos lá. Orçamento de mão de obra. Com vocês. Orçamento de mão de obra. O que é que nós vamos tratar nesta peça orçamentária? De que se trata? Vamos lá, vem comigo. Olha para cá. O orçamento de mão de obra, gente, ele vai especificar a quantidade de pessoas, ok? Então, orçamento de mão de obras, eu vou estabelecer o quantitativo de pessoas, horas de trabalho e, logicamente, os custos correspondentes. Tranquilos? Então, no orçamento de mão de obra, nós vamos estabelecer essa questão do custo da mão de obra. Quanto que isso vai custar para os cofres da organização da empresa. Também, como eu falei, são custos diretos. Por quê? Porque nós temos a mão de obra direta, que é aquela mão de obra que está diretamente aplicada ali na fábrica, no chão da fábrica, da organização industrial. Nós temos também a mão de obra indireta. Essa mão de obra indireta, ela vai entrar nos custos indiretos. Ou dependendo da forma como seja, se for mão de obra de vendedor, vai entrar no despesas comerciais, enfim. Mas a mão de obra direta é aquela que está aplicada diretamente na fábrica, ok? Então, nós vamos levantar esse custo de produção. E olha a terminologia que eu estou usando, custo, tá? Então, custo que vocês, em contabilidade de custos, já estão afinados também, que eu estou acompanhando a aula juntamente com vocês. E elas se interagem, custos, despesas, todos esses aspectos. Próximo, requisitos para elaboração. O que é que eu necessito para elaborar o orçamento de produção? Vem comigo. Eu vou precisar da quantidade a produzir. Ó, vou buscar essa informação lá na aula anterior, na aula passada. Então, orçamento de produção. Políticas de produção. Política de pessoal. Definição dos procedimentos, dos processos produtivos. E a taxa horária. Vamos lá, vamos bater aqui um a um. Então, essa política de pessoal, nós temos que levantar, por quê? Porque antes de contratar esse pessoal, ele precisa passar por um treinamento. Então, como é que é a contratação desse pessoal? Então, todos esses aspectos eu tenho que levar em consideração. Então, é nessa planilha, nessa peça, que nós vamos levantar todos esses aspectos. O processo produtivo, como é que é feito? Quanto tempo demora para fabricar um produto? Esse produto, ele é dividido em quantas células produtivas? Tá? Então, eu pego um produto e ele demora quanto tempo a ser produzido? Então, tenho que levar em consideração todos esses fatores, tá? Para estabelecer o quantitativo de pessoal e o custo referente a isso. O que é que esta peça vai me possibilitar? O que é que essa peça vai trazer de benefício para o planejamento, para a organização? Está curioso? Está curiosa? Vem lá, então vem comigo, vamos lá, olha para cá. O orçamento de mão de obra, ele vai me possibilitar o seguinte, ó, ele vai me dar uma previsão do quantitativo da mão de obra. Deixa eu apagar aqui, porque eu usei o quadro de forma errada. Eu botei a mão onde não deveria ter botado. Definir e racionalizar a carga horária do trabalho. O que quer dizer isso? Esta peça orçamentária, gente, olha como é lindo isso aqui. Professor, essa peça, se os gestores souberem, e vocês vão auxiliar, estão aqui para aprender esse aspecto, e vai ser um instrumento, uma ferramenta de gestão. Então, professor, olha como é lindo essa matéria, gestão orçamentária. Porque através dessas planilhas, professor,
É ou não é uma coisa assim, ó, você tem toda a organização ali em forma de planilha. E a partir dessas informações, você vai trabalhar a questão do planejamento. Olha só que coisa maravilhosa. Eu tenho uma planilha de orçamento de materiais, não, de mão de obra. Eu já sei a quantidade que eu vou produzir. Sei também o quanto custa uma hora de mão de obra. Então eu já começo a me planejar, a captar recursos humanos, já começo a trabalhar a questão de treinamento, qual é o período de sazonalidade. Então, se eu já sei esse período que vou vender mais ou vou vender menos, eu começo a planejar a questão do meu RH, dos meus recursos humanos. Porque senão você pode, em determinados períodos, ter um grande quantitativo de mão de obra e produção lá embaixo. Então vai ficar com mão de obra ociosa. Então o que é que eu tenho que fazer? Dispensar uma certa quantidade. Ou o contrário, às vezes eu tenho uma produção muito alta e o pessoal quantitativamente baixo. Então eu tenho que equalizar isso. E esta planilha vai me possibilitar essa visualização, ok? Vem comigo novamente. Previsão do controle dos custos. Foi o que eu acabei de falar. Olha aqui que coisa maravilhosa. Elaboração do programa de captação, ou seja, vou captar os meus recursos humanos dentro desta necessidade. Posteriormente vou selecionar e treinar essa mão de obra para esses aspectos. Conhecimento dos períodos em que há necessidade de incremento ou redução. Então vejam que eu já falei esses aspectos. Através dessa planilha eu tenho essa gama de informações. E os custos indiretos? Esses custos indiretos ele é mais difícil. Por quê? Porque esses custos, esses gastos gerais, eu vou ter que ratear entre os produtos. Eu tenho que utilizar algum critério de rateio, tá? Ele vai dar os custos gerais ali da fábrica e eu vou ter que ratear esse custo aos produtos. Eu vou criar algum critério e isso vai ficar de acordo com o tipo de organização, o tipo de analista. Então ele vai adotar um determinado critério e vai utilizar o critério conforme a organização e vai ratear aos produtos. Ele é um pouco mais complexo, é mais difícil, mas existem as técnicas específicas para isso. Abrange todos os custos de produção que não estão no orçamento de mão de obra nem no de matéria-prima. Então, o que não for custo direto é indireto. Vou repetir, quer que repita? O que não for custo direto é indireto. E quais são esses custos diretos? Mão de obra e materiais. Então, materiais diretos, mão de obra direta. O que não for um desses dois, entra para o custo indireto. E esse custo indireto eu vou ter que ratear entre os produtos. Moleza, né? Eu sabia. São custos incorridos no nível da fábrica como um todo. Então é o que eu acabei de explicar. Posteriormente rateados entre os produtos. Determinação dos custos indiretos. Isso aqui também é moleza, que eu já até abordei também. Ele tem uma maior dificuldade, por quê? Porque eu tenho que estimar esses custos, tá? Eu tenho que ratear. Vou ter uma dificuldade na determinação da proporcionalidade, né, para cada um desses itens do produto e falta de parâmetros definidos, porque nós vamos estimar esses custos indiretos, ok? Exatamente por conta dessas dificuldades. O orçamento de custos indiretos para determinação dos custos fixos. Então vamos lá. Despesas com vigilância,
por exemplo, manutenção das instalações, depreciações. Então, esses custos ocorrem a nível de fábrica, tá? Como um todo. Então, eu tenho que ratear quanto que, por exemplo, quanto que a despesa com vigilância da fábrica está representada em um produto. Então, eu vou ter que, de alguma forma, eu vou ter que ratear isso aí, tá? Por isso da dificuldade. Então, olha aqui, por isso que ele diz aqui, ó, julgamento pessoal. Então, isso aí, esse julgamento pessoal vai depender do analista. O analista que vai utilizar o critério mais específicos. O orçamento de custos de produção, orçamentos de custo de produção, como é que eu vou obter esse custo de produção? Vamos lá. Ele vai ser composto, então vamos recapitular. Orçamento de produção. Para elaborar o orçamento de produção, ele é composto de mão de obra direta, materiais diretos e os custos indiretos. Então, se eu pegar os custos dessas três peças, de mão de obra, materiais e custo indireto, eu tenho o custo da produção. Custo da produção do período. É o que nós vamos ver aqui. Então, por isso que eu falei que seria 3, o quarto vai ser só a soma desses 3, ok? Então, vai ter maior dificuldade na determinação da proporção. Ah, isso aqui já passou, né? Vamos lá. O Fê foi voltar aqui. Pronto. O orçamento, então só que eu me enrolei aqui um pouco. O orçamento do custo de produção, o custo de produção vai ser a soma dos 3 orçamentos: materiais, mão de obra e custos indiretos. Então, nós vimos os 3. Nós vimos as 3 peças: orçamento de materiais, de mão de obra e custos indiretos, ok? Somando os 3, eu tenho o custo de produção do período. O que nós vamos ver agora, professor Paulo, é o estudo de caso, para ficar mais gostoso, porque na prática você reforça esses conteúdos que nós vimos aqui, ok? Vamos ver? Professor, o senhor pode nos auxiliar? Posso, professor. Então vamos dar continuidade. Nesse estudo de caso, a gente vai elaborar o orçamento de custo de produção do produto Sigma com base nos orçamentos de MP, que é a matéria-prima, né? A mão de obras e os custos indiretos, observando as seguintes premissas. Cada produto Sigma é composto de 3 unidades da matéria-prima alfa e 2 unidades da matéria-prima beta. E o segundo ponto que vai ser analisado é o custo unitário da matéria-prima alfa é de R$ 4,00 e da matéria-prima beta é de R$ 5,50. Ok. Então, relembrando aqui, observem que nós estamos nesse estudo de caso, nós estamos iniciando com a letra L. Por quê? Porque nós já estamos, esse estudo de caso já vem lá desde o orçamento de vendas, tá? Então, dando continuidade nessas peças. Tranquilos? Então, nós vamos estabelecer agora o custo de produção do período do produto Sigma. Esse produto Sigma, ele é composto, então, para calcular o custo de produção, eu tenho que calcular o custo de matéria-prima, o custo de mão de obra e os custos relativos aos custos gerais, os custos indiretos. Somando os 3, eu vou ter o custo de produção do período. Este produto Sigma, ele é composto de 2 matérias-primas básicas, a matéria-prima alfa e a matéria-prima beta. Para fazer um produto Sigma, eu vou precisar de 3 unidades da matéria-prima alfa e vou precisar de 2 unidades da matéria-prima beta, ok? Lembrando que a matéria-prima alfa custa R$ 4,00 e a matéria-prima beta R$ 5,50. Daí, nós vamos então para a nossa
planilha. Então, para estabelecer aqui, ó, vou só mostrar aqui rapidinho. Nós vamos estabelecer aqui, ó, a matéria-prima alfa, uma planilha para saber o custo da matéria-prima alfa e uma para a matéria-prima beta, ok? Então, aí, nesse momento, eu vou estabelecer o custo da matéria-prima. Muito bem. Para isso, o que é que eu preciso? Quantidade a produzir. E onde é que eu vou buscar essa informação? Onde? A quantidade a produzir eu vou buscar lá no orçamento de vendas ou produção? Produção, acertou. Isso. Então, ó, vejam a engrenagem. Orçamento de produção. Vou estabelecer a quantidade a produzir. Agora, a partir desta quantidade a produzir é que eu vou estabelecer a quantidade de matérias-primas, ok? Então, eu vou buscar agora, lá no orçamento de produção, a quantidade a produzir. Eu vou colocar aqui a quantidade total a produzir. Vamos pegar aqui de azul. Quantidade total a produzir, ó, no primeiro trimestre. Lembram? Vou relembrar aqui a vocês. A quantidade total a produzir foi de 1.067. Deixa eu ver aqui. Ó, 1.067, ó. Então, vou botar aqui, ó. 1.067. No primeiro trimestre. No segundo trimestre foi 962. 962. Dá para entender que é 962? No terceiro trimestre, 944. E no quarto trimestre, 945. Fazendo um total de 3.740. Ok? Então, volta aqui para mim. Então, lembrando, orçamento de matérias-primas, orçamento de mão de obra e o orçamento dos custos indiretos, esses são produção. Então, eu tenho que buscar informação lá no orçamento de produção. Então, eu já tenho aqui o quantitativo a produzir, que foi lá do orçamento de produção. Então, qual é a quantidade de matéria-prima que eu preciso de matéria-prima alfa? Então, ó, quantidade de matéria-prima por produto. São 3, não é isso? Então, para cada produto sigma, eu vou precisar de 3 matérias-primas alfa. Ok? É isso mesmo? Entenderam? Vou voltar aqui, ó, só para vocês acompanharem. Cada produto sigma é composto de 3 unidades da matéria-prima alfa e 2 unidades da matéria-prima beta. Ok? Vamos lá. Então, 3 unidades. Quantidade total a produzir. Quantidade total a produzir vai ser quantidade total de matéria-prima vai ser a quantidade total a produzir vezes a quantidade de matérias-primas. Então, se eu multiplicar 1.067 vezes 3, eu vou ter, deixa eu ver aqui, vamos lá que é mais fácil, né? Ó. Mais fácil, né, professor? 3.021, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3.021. Valor da unidade, valor unitário da matéria-prima. Olha aqui, eu acho que é 3.201, você não quer conferir? Vamos lá. No próximo. 201. Esse professor é uma capacidade. 3.000, ó, só fazer assim, ó, 3 vezes 7, 21 a 2, 3 vezes 6, 18, com 2, dá 20, a 2, 3 vezes nada é nada e 2 é 2, 3.021. 3.201. 3.201. Isso. Eu falei errado, falei outra coisa, foi? Vamos lá, 3.201. Agora, qual é o valor unitário? Lembram quanto é o valor unitário da matéria-prima?
Opa! Valor unitário da matéria-prima, cadê? Da matéria-prima alfa, R$4. E da beta, R$5,50. Então, eu venho aqui, multiplico por R$4. Moleza? Tranquilos? Qual é o valor total da matéria-prima alfa? Vai ser 3.201 vezes 4. 12.804. 804. Tá? Eu vou adiantar aqui e o procedimento para o beta seria a mesma coisa, ok? Professor. Eu vou só adiantar aqui para mostrar aqui já os cálculos. Diga, professor. Só para fazer uma consideração, a aluna do polo de Cerejeira, ela está pedindo só para represar como que o senhor conseguiu chegar no valor de 1.067 no slide anterior. Não, tá. Esse 1.067 Isso. aqui. Como é o nome dela? A aluna Kelly. Kelly. Vamos lá, Kelly. Ela é de Cerejeiras. Kelly, lá de Cerejeiras. Obrigado aí pela dúvida. Se tiver dúvida, tem que perguntar, gente. Não pode sair sem perguntar. Esse 1.067, lá no orçamento de produção, na aula passada, nós resolvemos a planilha, tá? E no orçamento de produção, ele tem lá, primeiro trimestre, seria janeiro, fevereiro e março. Se você for na aula passada, no seu material, nos meses de janeiro, fevereiro e março, que corresponde ao primeiro trimestre da quantidade total a produzir. Tá? Foi lá na aula passada que nós vimos isso. No orçamento de produção, em quantidade total a produzir, 1.067. No segundo trimestre, 962. No terceiro, 964, que são esses valores aqui. Tá? Então, foi lá do orçamento de produção. Aqui foi no orçamento de produção. Ok? Muito bem. Só um detalhe também que eu queria frisar aqui, que houve um engano aqui lá embaixo, ó. Então, aqui lá embaixo, nesse nome aqui, ó, quantidade total a produzir. Isso aqui está equivocada, está errado aqui, tá, gente? Não é quantidade total a produzir. Corrijam aí para mim que o digitador errou. O digitador errou, ele colocou de maneira quantidade total a produzir. Só lembrando, fui eu que digitei. Então, vamos lá. Foi um erro meu mesmo, tá? Como é isso aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estabeleci quantidade lá do orçamento de produção, vezes a quantidade de matérias-primas por produto, multiplico aqui pelo preço, tem o total de matéria-prima alfa. Utilizando o mesmo raciocínio para a matéria-prima B, eu tenho o meu total de matéria-prima beta, tá? Da segunda matéria-prima. Aqui, então, seria, em vez de ser quantidade, seria o valor, tá? Valor total. O valor total de matéria-prima e não de produzir. Produzir é lá no orçamento de produção. Então, é o valor total de matéria-prima. Tranquilos? Então, valor total de matérias-primas. Então, eu tenho que somar o meu custo de matéria-prima alfa e o custo de matéria-prima beta. Custo de matéria-prima alfa mais o custo de matéria-prima beta vai dar, ó. Vamos pegar aqui, ó, 11.563, que é o meu custo de matéria-prima alfa no terceiro trimestre, com mais 10.600 de matéria-prima beta. Então, eu tenho esse total aqui, ó. Então, isto é o que ele vai me possibilitar dentro desses recursos. Quantitativo e custo. No orçamento de mão de obra, tá? O custo por hora da mão de obra de cada produto Sigma é de 16. Então, o custo de uma hora desse produto é R$16. O tempo para fabricar cada produto demora 15 minutos. Vamos lá.
Então, eu tenho agora esse meu orçamento de mão de obra direta. Então, neste orçamento de mão de obra direta, eu vou ter aqui os indicadores. O custo com a depreciação... Ah, não, esse aqui é o de custos indiretos. Cadê? Deixa eu me localizar aqui. Cadê, professor? Me perdi. Custo de mão de obra, tá aqui. Ó, o custo por hora da mão de obra de cada produto Sigma é de 16, tá? Então, quanto é o custo da hora? Custo da hora da mão de obra, 16. Aí vem o mesmo raciocínio, R$16. Quanto é a hora padrão? Lembram quanto é a hora padrão? Ó, a hora padrão é de 15 minutos. 15 minutos corresponde a 0,25 horas. Então, a hora padrão é de 0,25. Multiplicando, tá? Qual é o custo da mão de obra? 16 vezes 0,25 vai dar R$4. Então, o custo da minha mão de obra vai ser R$4. Por quê? Porque R$16 corresponde a 1 hora. Como ele demora para fabricar em 15 minutos, corresponde então a R$4. Quantidade total a produzir, 1.067 lá do orçamento de produção. Então, 4 vezes 1.000 vai dar, eu tenho um total de mão de obra de R$4.607,68. Ok? Lembrando aqui, ó, para não ficar dúvida, esses 25 corresponde aos 15 minutos que demora para fabricar o produto. É a hora padrão. O produto demora 15 minutos para serem fabricados. Então, corresponde a 0,25. R$16 é o custo de 1 hora. 16 vezes 0,25 dá 4. Vezes a quantidade a produzir, eu tenho o meu custo de mão de obra. Tranquilos? Os custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles custos gerais, como nós falamos. Então, vamos ver aqui quais são as premissas aqui, só para ficar... Os custos com a depreciação dos equipamentos correspondem a 7.800 por ano. Entre taxas e seguros, nós temos 1.100 por mês. Vejam a unidade aqui, tá, gente? Mês. Salários indiretos, 2.500, também mensal. E a empresa contabiliza também um gasto com 4.800 por ano, com outros custos indiretos. Então, nós vamos ratear isso no produto, na nossa tabela aqui. Adiantando aqui, então eu tenho aqui, ó, os 7 total, ó, 7.800, eu vou ratear, como ele é anual, vou ratear entre os trimestres. Taxas e seguros, ele falou que é 3.300, não foi isso? Vamos ver, só para finalizar aqui. Taxas e seguros, 1.100 por mês. 1.100 por mês vai dar 3.300, tá? É 1.100 por mês. Como eu estou falando trimestral, dá 3.300 por mês. E os salários indiretos. Salários indiretos, 2.500 por mês. 2.500 por mês corresponde a 7.500 por trimestre, tá? 2.500 por mês dá 7.500 por trimestre. E outros custos são de 4.800 por ano, 4.000, os demais custos, 4.800 por ano. Então, eu tenho os 4.800
por ano. Divido por trimestre, vai dar 1.200. Tranquilo? Colocou na planilha por trimestre e aí apura o total e você tem o custo os custos indiretos. Tá? O custo de produção nada mais é do que a soma da matéria-prima. Então, lá naquele orçamento de matéria-prima, eu trago para cá o valor total. O mão de obra, eu trago também para cá. E custos indiretos, ok? Fazendo isso, eu tenho, apurando, eu tenho o custo por trimestre, ó, somando mão de obra, matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, eu vou ter esse total por trimestre. E aqui eu tenho no ano. Nada mais, nada menos do que a soma dos três. Então eu tenho o custo de produção do período, a soma dessas três peças orçamentárias. Professor, nosso tempo foi no limite, tranquilos? Nós temos uma atividade, tá? Uma atividade de sala, e na volta nós vamos reforçar, e mandem também as dúvidas, caso tenha, nesse finalzinho, a gente deu uma aceleradazinha, mas é importante, caso tenha alguma dúvida, tragam que nós reprisamos aqui sem problema nenhum, ok? Professor? Professor, então a gente vai para o intervalo e logo após a gente dá continuidade às atividades. Até mais tarde. Muito bem, estamos de volta. Vamos trabalhar agora, tirar as dúvidas, que surgiram algumas dúvidas aqui, então vamos lá. Não se preocupe que nós vamos tirar todas as dúvidas. Professor, manda as primeiras dúvidas aí para nós. Então vamos lá, professor. Só recapitulando sobre MP, MOD e CIF. MP representa a matéria-prima, o MOD a mão de obra direta, né, que está relacionado ao processo de fabricação, e o CIF o custo indireto de fabricação. Agora, professor, a gente vai detalhar um pouco mais essa atividade, passo a passo, para que fique clara. Ok. E a gente vai elencando as nossas ações. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Tirar matérias-primas, gente, ó. Matérias-primas, uma das dúvidas que nós estamos notando é isso aqui, ó. Qual é a quantidade a produzir? Onde foi que eu fui buscar essa informação aqui, professor, de 1067? Quantidade total a produzir. Esta quantidade total a produzir, eu fui buscar no orçamento de produção. Orçamento de produção. Este orçamento de produção foi o orçamento da aula passada. Para não confundir, ó, nós estamos trabalhando uma peça orçamentária na aula, na teleaula, ok? Teleaula tem um estudo de caso, que nós estamos trazendo desde o orçamento de vendas. É uma determinada empresa. Na atividade que nós estamos passando de curta duração, aquela que é durante uma semana, é uma outra empresa. Esta empresa aqui, ela trabalha com um orçamento anual, tá? Ou trimestral, no caso. A empresa que vocês estão resolvendo o exercício da atividade, ela é mensal, mas o raciocínio é o mesmo. Tanto faz você trabalhar em termos de raciocínio, em termos anual, trimestral, pode ser diário, semanal, enfim, vai depender da necessidade do orçamento. Então, são duas coisas diferentes. Ó, para a teleaula, nós estamos utilizando uma determinada empresa que trabalha trimestralmente, o planejamento trimestralmente. As atividades do AVA, ela trabalha mensalmente. Então, eu fiz apenas janeiro, fevereiro e março.
Mas da mesma forma que eu coloquei janeiro, fevereiro e março, poderia ser primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O raciocínio do cálculo é o mesmo, não vai modificar, ok? Então, lembrando que a quantidade total a produzir, esta quantidade aqui, ó, eu vou buscar no orçamento de produção. Neste caso, eu vou pegar no orçamento de produção da aula passada, tá? Se vocês acessarem a aula passada, vão encontrar esses mesmos valores aqui. Quantidade por produto, ou seja, cada produto ele tem esta quantidade de matéria-prima. Então, se cada produto, para produzir cada produto, eu vou precisar de 3 unidades da matéria-prima alfa, isto quer dizer que eu vou necessitar de 2.891. 964 vezes 3, 2.891, vezes o custo unitário desta matéria-prima. Aí eu tenho o valor total. Ok, professor? Mas deu para ficar claro? Alguma dúvida está surgindo aí nesse sentido de matéria-prima? É só para esclarecer, pessoal, que nesse momento, quando a gente calcula, né, professor, a quantidade total a produzir versus a quantidade da matéria-prima do produto, essa quantidade total representa a quantidade de matéria-prima a ser produzida, né? Exatamente. E aí você necessariamente vai levar em conta o valor dessa matéria-prima, que vai dar um total da matéria-prima, né, professor? Então a gente vai recapitular ali. Este valor aqui, vejam que, vejam as duas informações que nós falamos logo no início. No orçamento de matérias-primas, eu vou precisar do quantitativo de matéria-prima, ou seja, eu vou precisar, nesse caso aqui, no primeiro trimestre, de 3.201 unidades da matéria-prima alfa no primeiro trimestre. Isto a um custo total de R$ 12.803,04. Então, essas duas informações, quantitativa e em termos de valor numérico, então, custo da matéria-prima alfa. E o total, logicamente, seria o equivalente o somatório da matéria-prima alfa mais a matéria-prima bravo. Lembrando que aqui não é quantidade total a produzir. É o quê? É o valor total da matéria-prima. Aqui foi um erro do professor Newton, que digitou errado aqui. Tranquilos? Mais alguma dúvida, professor? Vamos pegar o outro aqui. Então, esse foi o de matérias-primas, ok? Matéria-prima, eu tenho quantidade e custo. Mesmo raciocínio da mão de obra. Na mão de obra, ele fala o seguinte, ele tem um custo, o custo da mão de obra é de R$16 a hora, tá? Então, 1 hora de mão de obra custa R$16. Essa hora padrão que ele está falando aqui, esta hora padrão é o seguinte, essa hora padrão quer dizer o seguinte, quanto tempo demora para produzir um produto? Um produto demora 15 minutos, tá? Esse produto do estudo de caso. 15 minutos corresponde a 0,25 horas, tá? Então, se R$16 custa 1 hora, para produzir um produto eu vou precisar vou ter um custo de R$4, que corresponde a 16 vezes 0,45, dá R$4. Então, o custo da mão de obra vai ser de R$4. Como eu tenho que produzir 1.067 no primeiro trimestre, então eu vou multiplicar 4 vezes 1.067, fazendo um total de 4.267,68 é o custo total da mão de obra direta. Olha aqui, já achei outro erro aqui, Então aqui é mão de obra direta. Professor, por favor, anote aí para a gente fazer uma errata nessas duas planilhas aí que eu errei ali, tá bom? Okay. Mais alguma dúvida?
Professor, eles estão só pedindo para repetir novamente a linha de raciocínio da anterior, né? É até bom... na mão de obra. Isso. É até bom frisar, né, professor, que esses dados, eles são do passado, né, professor? Eles vêm com informações passadas. Se o aluno ele errou os dados passados, necessariamente a engrenagem não continua aí, né? Exatamente. Olha aqui, vamos lá. Então, pausadamente. Tranquilos? Vamos lá. Eu tenho que saber qual é a quantidade que eu vou produzir. Qual é a quantidade que eu vou produzir? Esta quantidade eu já estou pegando aqui, ó, já estou afirmando. Por quê? Porque eu peguei esta informação lá do orçamento de produção. Se eu somar janeiro, fevereiro e março, eu vou ter este quantitativo aqui, ó. Esta é a quantidade que eu vou produzir no primeiro trimestre, 1.067, ok? Imagina o seguinte, então o que quer dizer isso aqui, ó? Quantidade de matéria-prima do produto alfa. Imagina que vamos supor, vamos produzir uma mesa. Uma mesa tem 4 pés, então tem um pé especial ali, são 4 pés, ok? Então, quanto dessa matéria-prima para construir um produto eu vou precisar? De 4 matérias-primas, ou seja, 4 pés, para produzir um produto. Neste caso aqui, o produto sigma, ele é composto de 3 matérias-primas alfa. 3 matérias-primas alfas. Se eu tenho que produzir o produto acabado de 1.067, tá? Eu tenho que produzir 1.067 produtos sigma. Cada produto, ele é composto por 3 matérias-primas. Então, 3 vezes 1.067, eu vou necessitar de 3.201 de matéria-prima alfa, ok? Então, eu vou ter que adquirir 3.201 unidades de matéria-prima alfa. Tranquilos? Quanto é que custa uma matéria-prima alfa? Uma matéria-prima custa R$4. Se eu tenho que produzir, se eu tenho que adquirir 3.201 vezes 4, vai dar R$12.803,04. Tranquilos? Então, o que eu tenho que fazer é saber a quantidade de matéria-prima por produto, multiplicar pelo custo dessa matéria-prima. Aí eu acho o da matéria-prima alfa. O mesmo raciocínio eu vou fazer com a matéria-prima beta. Então, eu tenho o custo total da matéria-prima alfa, custo total da matéria-prima beta, somando os dois, eu vou obter aqui, no primeiro trimestre, R$24.539,16. Tranquilos? Ficou claro? Professor, algum questionamento? Professor, a Kelly, ela pergunta se é possível, né, dar uma explicação sobre a atividade do AVA, orçamento de produção, com os mesmos dados que consta na atividade. Se não for possível agora, né, a gente pode estar enviando isso via atividade pelo AVA. Como é o nome dela? A Kelly. Kelly, ó, o da atividade do AVA. Do atividade do AVA, na atividade 2, nós pedimos o orçamento de vendas e o orçamento de produção. Então, você vai fazer a previsão de vendas e estabelecer o orçamento de vendas. Baseado no orçamento de vendas, você vai fazer o orçamento de produção e vai chegar um quantitativo total a produzir. Este foi da atividade 2. Deixa aqui do lado. Da atividade 3, que é o desta próxima semana, nós estamos pedindo o orçamento de mão de obra direta, de materiais, dos custos indiretos e o custo de produção. Só que eu vou necessitar da quantidade a produzir. Se você observar, é a mesma empresa. Olhe lá, aí você vai pegar a quantidade a produzir da tarefa 2,
tá? Você vai pegar qual foi a quantidade, a resposta lá, quantidade a produzir, quantidade total a produzir. Este quantitativo você vai utilizar para as informações para essa nova atividade, que é a atividade 3. Por quê? Porque eu vou precisar exatamente aqui, ó. Veja aqui no exemplo de mão de obra direta. No mão de obra direta, só para exemplificar, então, você vai lá no orçamento de produção e vai pegar essas informações, ó. Este exemplo aqui, esses 1.086, é do orçamento de produção do meu estudo de caso, do estudo de caso da teleaula. O da atividade 3, você vai utilizar do orçamento de produção da atividade 2. Ok? O que mais, professor? O que é que nós temos mais? Professor. Orçamento de mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação, que é o CIF, tá? CIF, custos indiretos de fabricação. MOD, mão de obra direta. E MD, materiais diretos ou matérias-primas, pode ser MP também, como queiram. No orçamento indireto, eu quero que vocês observem esta unidade aqui, ó. Então, se ele está estabelecendo por ano e o nosso orçamento é trimestral, então eu vou dividir esse valor aqui no correspondente ano. Então, observe que é 7.800. Então, 7.800 no ano, eu dividi nos 4 trimestres. Observem também que as taxas de seguros, ele é mensal, ou seja, 1.100 mensal. Se esse seguro é mensal, é 1.100, como eu estou trabalhando trimestralmente, então, janeiro, 1.100, fevereiro, 1.100, março, 1.100. Somando os 3 meses, vai dar 3.300. Professor, mais alguma coisa? Não, professor, é só pontuar para a Kelly, que aí o passo a passo referente a essas dúvidas do questionamento da atividade do AVA, nós vamos encaminhar, né, na própria atividade, na própria rede que os alunos acessam, e aí a gente vai interagindo, né? Uhum. E aí, se caso for preciso, na aula da semana seguinte a gente continua pontuando e analisando essa situação. Detalhe importante também, que eu estou monitorando, eu estou acompanhando o AVA. Então, lá nas dúvidas, podem pôr as dúvidas, inclusive eu já tive algumas dúvidas de alguns colegas que estavam exatamente pontuando com relação à dúvida do orçamento de produção. Lembrem-se que o de produção é baseado no orçamento de vendas, tá? Outro detalhe, por isso que o orçamento de vendas é o orçamento base, porque a partir do orçamento de vendas é que vai gerar todas as outras informações, tá? Todas as aulas aqui a gente está falando dessa engrenagem, porque um orçamento, uma peça desse orçamento vai impactar no orçamento seguinte. Tranquilos? Vamos lá, vamos ver esses assuntos aqui agora. Na primeira questão, foram 4 questões, ok? Nessa atividade de salas. Professor, primeira questão, de que é que se trata? Então vamos lá, professor. Primeira questão. Com quais finalidades são elaborados os quadros auxiliares do orçamento da matéria-prima, né? Quais são esses quadros, professor? Por que é que nós vamos estabelecer, qual é a importância desse orçamento de matérias-primas? Né? Qual é a importância, a grande importância desse orçamento? Porque através dessa peça orçamentária, nós vamos estabelecer o quê? Quantitativo, ou seja, quantas matérias-primas nós vamos necessitar para produzir um determinado produto. Então, quantitativo. E o outro é a questão do custo. Qual é o custo dessa matéria-prima? Tá? Então, o quadro de matérias-primas, nós vamos necessitar desses aspectos aí, quantitativo e custo. Tranquilos? Próximo.
Quais são os 3 orçamentos específicos que fornecem dados para o orçamento de custo de produção? Ah, essa é moleza, hein? Quais são os 3? Ó, lembram? 3, não estou lembrado. 3 orçamentos, quais são? 3 do orçamento de produção, tá? Ó, quais são os 3 orçamentos específicos que fornecem dados para o orçamento do custo de produção? Custo de produção, eu vou precisar dos custos diretos e dos custos indiretos. Dos custos diretos eu vou ter orçamento de matérias-primas e o orçamento de mão de obra. Esses 2 são custos diretos. Custos diretos, muito bem. Custos diretos. Mão de obra e matérias-primas. E os custos indiretos de fabricação. Então, esses 3, o somatório desses 3, eu tenho o custo de produção do período. Terceira questão, professor. Professor, a terceira questão. No orçamento das despesas operacionais devem ser analisados os seguintes itens, né? Exceto. Esse exceto necessariamente que a gente está colocando que não se aplica, né, professor? Então, vamos lá. Vem lá. Vamos comigo aqui. Na contabilidade de custo, vocês viram isso. No orçamento das despesas operacionais devem ser analisados os seguintes itens. Despesas operacionais na fábrica, ó, custos. Então, este aqui, ó, aluguéis de imóveis, isso aqui é uma despesa, então não entra. Salários dos empregados na área comercial, também não entra. Por quê? Porque ele é uma despesa. Gastos com propaganda, despesa. Gastos com serviços de segurança, despesa. Então, obviamente, matérias-primas é um custo. Se é um custo, ele vai ser uma despesa operacional, porque está ligado diretamente com a atividade da empresa, ok? Próxima questão. Professor, uma determinada empresa industrial produz um único produto, o ômega. A empresa estima produzir 9.600 unidades para determinado mês. O produto ômega 7 exige 1 hora e 1 de mão de obra direta para a produção de cada unidade. Atualmente, a empresa emprega 60 funcionários diretos, que leva em consideração que um funcionário trabalha em média 160 horas por mês. Com base nos dados informados, verifique se haverá necessidade da contratação ou liberação da mão de obra direta para o referido mês. Então vamos lá. Ó, a empresa estima produzir 9.600 unidades, certo? Certo. E o produto exige 1,1 hora, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Qual é a minha capacidade em termos de hora? Eu vou multiplicar os 9.600, vou multiplicar por 1,1. Então, se eu multiplicar 9.600 vezes 1,1, eu tenho a quantidade total de horas. Qual é a minha necessidade de horas? Multiplicando isso aqui, dá quanto, professor? Dá 10.560 horas, professor. 10.560 horas. 560 horas. Isso é a necessidade em termos de horas de mão de obra a ser trabalhada. Isso, então essa é a minha necessidade de horas, ok? Muito bem, a empresa emprega 60 funcionários e cada funcionário trabalha em média 160. Então vamos ver a minha capacidade em termos de mão de obra. Eu vou multiplicar 60 vezes 160. Que dá quanto? Que dá um total de 9.600. 9.600 é a minha capacidade de mão de obra. Ora, tá? Então, qual é essa diferença? 10.000 é a minha necessidade de horas totais, né? E 9.600, se eu subtrair um pelo outro, vai dar quanto? Vai dar 960. Então, se eu subtrair, 10.000 é o total de horas, mas minha capacidade de mão de obra é de 9.600. Então, eu vou ainda necessitar de 960 horas aí, ok? Muito bem. Se eu dividir esse valor por 160, tá? Por que 160? Porque é a quantidade
é a média de horas por mês. Se eu dividir 960 por 160, vai dar quanto? 6. 6. Então, observem que eu vou necessitar de 6 funcionários ainda, ok? 6 funcionários. O que eu estou fazendo é só esse cálculo aí. Tranquilo, professor? Obrigado, professor. Queremos desejar um excelente final de semana e boa noite a todos.